Nós temos algumas causas que nós ficamos felizes. Uma das causas que... Abre aqui para mim, Jonas, me ajuda aqui. Uma das causas que nós precisamos nos alegrar é com a causa de Petrópolis. Nós estivemos em Petrópolis e, graças a Deus, a igreja está altamente abastecida. O povo de Petrópolis está vivendo o que aconteceu nos Estados Unidos quando as torres foram derrubadas. Houve muita morte, houve tragédia, houve choro, mas nunca os Estados Unidos viu e viveu uma comoção de gente voluntárias, pessoas que entraram no meio do fogo, entre aspas, morreram lá lutando para que pessoas fossem salvas. E isso está acontecendo em Petrópolis, porque as igrejas estão abastecidas, pessoas estão já bem socorridas, e que o nome do Senhor seja glorificado, porque nós colocamos um tijolinho nessa muralha, nessa construção, nesse projeto. Então, louvado seja Deus pela vida da igreja. Também estou feliz com a foto que o Jonatas me mostrou da juventude. Hoje nós sabemos do esforço que foi com a pandemia trazer os jovens de volta para a IBD, os adolescentes na pandemia, eles não entravam mesmo na live, não entrava na aula via online, e foi difícil, tanto adolescente como jovem, foi difícil, e graças a Deus eles estão voltando, e muitos ainda necessitam serem buscados, trazidos. E louvado seja Deus pelos jovens que aqui estão, pelos adolescentes que aqui estão, já tem esse sentimento de ir buscar os outros. Eu acho que acredito só temos uma foto aí da juventude. É possível? E são causas que nós nos alegramos. E eu pergunto a você, você tem uma causa em que você se coloca de joelho diante do Pai? Nós temos uma causa em comum. Qual é a sua causa? A sua causa é uma causa para que seus filhos voltem para o Senhor, para que haja um livramento, para que haja... Abre aí a foto aí. Pode... Isso, abre aí. Eu mesmo, parece que eu estou na classe. Isso aí. Ali, então nós já tivemos aí, cada dia nós já mostramos a foto aí quando tinha 3 ou 4, e eles estão voltando devagarinho, estão voltando. Glorificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Os homens também, a classe dos homens, nós temos visto Deus operando, glorificado seja o Senhor. E eu quero convidar você nesta manhã a colocar diante do Senhor uma causa. Não saia daqui sem uma causa. A Igreja Batista de Laranjeiras já viveu durante esses 110 anos com algumas causas. Alguns anos atrás, agora eu vou falar para aqueles na minha faixa etária, nós tínhamos 2 grandes comunicadores na televisão. Um que só eu e Sandra conhecemos, J. Silvestre. Que é isso, né? Só eu e Sandra conhecemos isso. J. Silvestre. E um outro era Flávio Cavalcante, só eu e Roseli agora, né? Ou seja, eram comunicadores da televisão que faziam sucesso na época. Esses homens, eu não sei, eu botei os 2 porque eu não sei qual dos 2 tinha um programa dizendo: esse eu tiro o chapéu. Então, ia um ator, ia alguém entrevistado, e a pessoa recebia um nome, e a pessoa lia o nome, e o comunicador perguntava assim: você tira o chapéu para essa pessoa? Aí, se tirasse o chapéu, ele já mostrava quem era a pessoa que tirou o chapéu. E para quem ele não tirou o chapéu, ficava para o final.
E isso trazia audiência, porque a pessoa dizia, eu não tiro o chapéu para essa pessoa, aí contava fofoca. Então Big Brother é antigo, né? Aí contava fofoca, aí dava audiência. O apóstolo Paulo faz algo muito interessante. Ele diz, olha, eu tiro o chapéu por um motivo, eu me coloco de joelho a Deus por um motivo. E ele é específico em dizer, porque ele tinha uma causa, e ele estava lutando com uma causa. Ele estava dizendo para aquele povo, para aquela igreja de Éfeso, olha, vocês não estão sozinhos, vocês contem comigo, eu estou orando ao Pai por você. Irmãos, eu sou da época de criança, a igreja está fazendo 110 anos, eu posso ficar na nostalgia, né? Então ninguém vai brigar comigo. Mas eu sou de uma época que os diáconos chegavam para nós crianças e perguntavam, olha, como é que estão os seus estudos? Domingo passado você não veio, o que houve? E você como criança, achando perdido no meio daquela multidão, quando o diácono falava aquilo para você, e não houve ninguém mandou, e a gente se sentia valorizado. Mas tinha um diácono também, irmão Abílio, nunca esqueço dele. Eu estava no banco, criança, ele chegava e dava um beliscão na gente, se a gente estivesse conversando ou brincando, era um beliscão que ficava roxo. Se chegasse em casa, falasse para o pai que ganhamos um beliscão na igreja, aí, meu amigo, o tempo fechava. Então era melhor ficar só com beliscão. Porque hoje não, se dá um beliscão, fala, você está não estou incentivando o diácono a dar beliscões. Eu estou dizendo, irmãos, que houve exagero, houve exagero da igreja, houve, mas a igreja tinha uma causa, os pastores tinham uma causa, e não era encher o bolso não era fazer uma igreja, mega igreja, tinha uma causa, era salvar o homem perdido. A igreja nasceu com esse objetivo de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha uma causa, e o apóstolo tinha uma causa importante, urgente, e ele disse, olha, para essa causa eu me coloco de joelho diante de vós. Irmãos, situações em que não tem jeito, eu não estou aqui mistificando oração de joelho, entenda-me, mas eu estou dizendo que tem momentos em que você não tem saída, você só tem que se render de joelho e dizer assim, Senhor, eu dependo de Ti. E a igreja no passado vivia isso, e o apóstolo Paulo dizia assim, olha, por esse motivo, eu me coloco de joelho diante de vós. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós queremos ficar com o Senhor, mais ousado nós somos nas nossas orações, e diante de várias situações, nós não temos outras alternativas, e não tivemos outra alternativa a não ser dobrar o joelho, e essa igreja é fruto disso, no passado aqui comigo, mas bem antes, com Ben Oliver, com Benilton, com os pastores aqui do passado, tiveram situações em que a igreja conviveu, que a igreja precisou se colocar de joelho. Irmão, sem oração não há cristianismo, sem oração não tem como ser cheio do Espírito Santo, sem oração não tem poder de Deus na igreja, sem oração não tem avivamento, sem oração não tem as células, o PGM se multiplicando. Então eu preciso orar. Sem oração não há decisões, não há milagre, não existe milagres. Os líderes de pequenos grupos aqui da igreja faz um desafio, não precisa chamar todos não, mas coloca um desafio de orar durante alguns meses, especificamente, antes de começar a reunião, vamos fazer um momento de oração, você entra 15 minutos antes, você entra meia hora antes para nós orarmos, para que esse grupo, ele seja abençoado e usado por Deus. Mas precisamos de oração, irmãos.
Tinha um professor no seminário que ele dizia que quando nós fôssemos preparar a mensagem, não perca muito tempo escrevendo, não perca muito tempo lendo, passe tempo orando. Ore mais, escreva menos. Ore mais, busque mais o Senhor. E hoje nós vemos pessoas que não estão buscando o Senhor, está buscando o Deus Google. Me dá uma mensagem, Deus Google. Nós precisamos, irmãos, depender de Deus. Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló. Gênesis 18, verso 16 em diante, a Bíblia diz que Ló, Deus poupou o seu sobrinho. Ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas aquela família não foi destruída. Ainda Deus pega um anjo, eu creio que era um anjo avivado, um anjo esperto. O anjo viu que a família estava meio lenta e a família estava devagar. O anjo pegou pela mão aquela família e diz: apressa-te, a chapa esquentou aqui nesse lugar, esse local será destruído. Tudo por causa da oração de Abraão pela família dele. Eu não sei se você tem orado pela sua família, esse cunhado, a sua sogra, o seu sogro, o seu sobrinho. Às vezes você lembra, descobre, a sua irmã fala, alguém falou que um primo, que um sobrinho, que alguém está nas drogas, alguém está com câncer, alguém está doente, alguém perdeu o emprego, alguém saiu de casa, uma menina da sua família ficou grávida. O que você faz? Corre para o WhatsApp para compartilhar? Tenha um alvo, ore, e diz assim: não, eu vou orar, eu vou colocar isso como uma causa diante de Deus. Irmãos, eu não sei quantas causas você ganhou, você disse assim: eu quero orar especificamente por isso. Então eu quero que você termine esse ano dizendo as suas causas, causa de vitória que você teve com o Senhor. Por esta causa me ponho de joelho. Sem oração não há cristianismo, irmão. Sem oração não tem Espírito Santo de Deus. Jacó foi outro exemplo que eu trago. Gênesis capítulo 32, 22, Jacó estava no val de Jaboque, ele luta com Deus até o romper do dia, e a Bíblia diz que aquela luta foi intensa, e a palavra do Senhor diz que Deus o abençoou. Você olha a luta de Jacó, e nós pensamos numa luta física, e o texto nos remete a esse pensamento, mas a luta que nós precisamos entrar no vale de Jaboque, fazendo a sua casa, o seu quarto, a sua sala, de um local de luta, tem que ser uma luta de oração. O texto que eu gosto muito quando falo de oração, eu não posso deixar de citá-lo, é Êxodo 17, verso 8. O povo israelita estava lutando com os amalequitas numa guerra. A Bíblia diz que enquanto Moisés levantava o braço, a Bíblia diz que o povo de Deus vencia a batalha. Eu fico pensando, enquanto tem mãe, tem pai orando, os filhos vão vencer. Se o nosso filho não está vencendo, é porque nós deixamos o nosso braço. Nós arriamos os nossos braços. Não arreie os seus braços. Coloque o seu filho, coloque a sua filha, coloque a sua família. Tenha uma causa. Daniel, capítulo 6, a Bíblia diz que ele orava diariamente, 3 vezes ao dia. E quando é lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo, o anjo veio com a fita adesiva da época e lacrou a boca do leão. Não, leão, hoje tu vai fazer jejum, agora não. E não teve comida para leão naquele momento.
Sabe por quê? Era um homem que orava. Quantas vezes você é jogado numa confusão no seu emprego? Quantas vezes você é jogado numa confusão na igreja? Uma confusão na sua família? Você, só porque você colocou uma mãozinha lá, dizendo que achava interessante o que alguém falou, pronto. Você está sendo culpado, uma confusão enorme, leões querendo te comer de todo lado. E você, misericórdia, às vezes não, às vezes você é o mesmo leão que foi lá e rosnou. Mas às vezes nós somos vítimas. Mas a Bíblia diz que Daniel orava, e porque ele orava, ele tinha intimidade com Deus, aquele leão não pôde comê-lo. Neemias capítulo 1, verso 6, Neemias capítulo 6, verso 15, a Bíblia diz que esse homem, ele ora, e uma muralha, olha, preste atenção, olhe para mim, a muralha estava caída no chão 70 anos, 70 anos de muralha, ela destruída, todo mundo passava, não tem jeito mesmo, olha, essa muralha era linda, né? Era, e todo mundo dizia, que muralha? Olha, eu tenho a foto dessa muralha, me dá um desconto, né? Eu tenho a foto dessa muralha, era linda, e agora está destruída, está vendo? E ninguém fazia nada, 70 anos, a Bíblia diz que Neemias se indignou, não ficou só indignado não, ele não correu para o Facebook dizendo, estou indignado, não. O que Neemias fez? Neemias orou ao Senhor, Neemias 1 verso 6, Neemias 6 verso 15, e as muralhas que estavam caídas 70 anos, foram reconstruídas em 52 dias, sabe o que é isso? Oração, oração é maravilhoso, Jesus multiplicou pães, Jesus multiplicou peixe, e ele era Jesus, acredito que ele nem precisava fazer o que ele fez, mas ele ergueu os pães e agradeceu a Deus. Às vezes nós pegamos o nosso salário e o que sobrou do salário e diz assim, que mixaria. Então eu estou dizendo que o meu salário é uma mixaria. O Senhor pegou o pouquinho que tinha, ele olhou a multidão e olhou o pouco que ele tinha, e ele disse, Senhor, eu te agradeço por isso que está aqui. Se você começar a agradecer mais e murmurar menos, o milagre acontece na sua casa. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Repita. Irmão, sem oração o crente fica apático, insensível, indiferente, amedrontado, paralisado. Crente medroso, frouxo, horrível. Tem um versículo que nós conhecemos de cor e salteado, 2 Crônica capítulo 7, verso 13 e 14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esse eu vou pedir pastor Filipe para colocar, para você que está em casa, fale também, 2 Crônica capítulo 7, 13 e 14, leia por favor, esse versículo, toda a igreja, você que está em casa também, leia conosco esse versículo, declare essas verdades bíblicas aí na sua casa, e isso é um alerta que Deus fez ao seu povo. Vamos lá? É uma promessa de Deus para a igreja, e essa promessa ainda está valendo. Repita comigo, está valendo. Essa promessa ainda vale, o Senhor tem ainda compromisso com a sua palavra. Ele está dizendo assim, basta você buscar, basta você se humilhar, descer do seu pedestal e você me buscar de coração. Nessa manhã eu gostaria que você olhasse para a oração muito mais do que um exercício devocional.
mas que entenda que a oração em si, ela não muda a circunstância, mas o Deus em que você busca, em que você fala, esse sim muda as circunstâncias. A oração não tem poder, quem tem poder é o Deus que você ora. Quem ora não é poderoso, poderoso é o Senhor. E a palavra do Senhor nos convida a vivermos a oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se minha igreja, se a minha família, se o povo orasse. Se a igreja não ora, irmãos, as ações, as intervenções de Deus poderão ser recolhidas. É necessário, porque o Senhor optou em trabalhar em parceria com a igreja. Eu quando falo isso, alguém pode dizer, um teólogo de plantão pode dizer, não, Deus é soberano, mas Ele optou em trabalhar comigo, Ele me escolheu, Ele escolheu você, Ele escolheu a igreja, para trabalhar em parceria com a igreja. Ele não faz nada neste mundo, se não for através da igreja, se não for eu vir aqui, abraçar o Jonatas, e dizer, Jonatas vai ficar sem abraço, porque ele não vai. Quem que faz isso? Eu como igreja. Se não for a igreja ir a Petrópolis, levar lá cesta básica, levar alento, levar o que as ONGs não têm, amor, paz, esperança no Senhor, não adianta, eles ficarão sem. Os pais da igreja oraram, os mártires oraram por avivamento, os reformadores oraram, e quando a igreja, ela ora, a igreja marcha. Quais os benefícios para a igreja orar? A igreja que ora, ela marcha, a família que ora, ela marcha, ela avança, ela sai da mesmice. E eu separei dos momentos aqui que eu quero falar com a igreja para encerrarmos. Em primeiro lugar, dois aspectos importantes que eu separei. A igreja que tem uma causa, ela recebe poder de Deus para ter essa causa. A igreja que tem uma causa, se você tem uma causa, você recebe poder de Deus. A palavra do Senhor diz que a igreja receberia poder do Espírito Santo. Irmãos, nós já fomos organizados. A igreja foi organizada como uma promessa de poder. Vocês vão receber poder do Espírito Santo. Vocês receberão dínamo, vocês receberão força, vocês receberão do Espírito Santo alternativas para trabalhar. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, mais do que nunca nesses dias, mas não haverá intervenção do Espírito Santo se não houver oração. Se a igreja não orar, não haverá intervenção do Espírito Santo. Se a igreja não orar, não haverá intervenção do Espírito Santo na sua casa. Muitos têm inventado livros, teoria para crescimento da igreja, e um pastor daqui da nossa redondeza estava me chamando, vamos lá que é um seminário de dicas para crescimento da igreja. Eu não entendo, eu não vejo, isso não é uma luva, não é uma forma, é personalizado. O Espírito Santo trabalha aqui em Laranjeiras de uma maneira, ele trabalha em Botafogo de outra, ele usa, porque somos diferentes, somos corpo. Aqui ele tem um grupo, ali ele vai ter outro grupo, e ele trabalha em parceria, não é todo mundo igual, não é no coletivo. Ele chama a igreja no coletivo, mas ele trabalha cada membro individualmente. Então eu preciso entender que nessa muralha eu sou um tijolo. Não tem muralha sem tijolo, mas para esse tijolo fixar, precisa da argamassa, e o Espírito Santo está aí para isso. Muitos esqueceram que a igreja é um corpo. Não adianta você querer colocar o meu paletó, o meu terno no pastor Nelson. Pode até entrar,
mas vai ficar esquisito, vai ficar aquele camarada que fala na Record, que fala de tarde, ele bota, por aí, como é que é? Siqueira. Então, ele fala e o paletó parece que não cabe na barriga dele, mas ele faz sucesso com aquilo. Então, se eu pego o meu paletó, dou para o pastor Nelson, ele vai ficar um Siqueira aqui na frente. Talvez vai ser sucesso, pastor. Eu quero dizer que é personal aqui, esse paletó, esse é para mim, eu comprei no meu número. Então não adianta para uns vai ficar maior, menor. O Senhor, Ele respeita. Tem uns que gostam de um culto avivado, de um culto tal, de um culto que pula, que faz, que acontece. Tem outros que entendem o que o Senhor fala dessa maneira. Tem outros que precisam de uma coisa mais litúrgica. E o Senhor, e ninguém está pecando. O Senhor, no seu amor grande, Ele vai permitindo que a igreja o louve e o adore dessa maneira. Porque a igreja tem características, irmãos. E nessa manhã eu quero falar sobre uma característica que a igreja precisa ter: uma causa. Uma causa. Diz a palavra do Senhor, Atos 1, verso 8: recebereis poder do Espírito Santo. O que empodera a igreja é o Espírito Santo, através da oração. O que empodera a igreja, alguém disse para mim, olha, a igreja, se você vê uma igreja avivada, se você vê uma igreja que trabalha, veja as suas reuniões de oração. Aí eu cocei a cabeça, meu Deus. A reunião de oração da igreja de Laranjeiras é um tiro no meu pé. Eu quero convidar você nesta manhã a entender da necessidade de orarmos. Irmãos, a Bíblia diz que no cenáculo os discípulos estavam ali durante 10 dias, eles ficaram reunidos, eles ficaram ali orando, e foi um culto de 10 dias. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 13, verso 14, que eles estavam ali orando e de repente houve uma manifestação do Espírito Santo de Deus e todo mundo foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Mas eu quero dizer, isso já aconteceu, nós já temos o Espírito Santo. Aí o que o apóstolo Paulo fala? Agora pedi pastor Felipe para colocar 1 Tessalonicenses 5, 19. Irmãos, leia esse versículo e se assuste comigo. Ainda mais os batistas que defende de unhas e dentes, que isso não pode acontecer e não tem a preocupação. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, ele diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Na versão original, não extinguir o Espírito Santo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 19, vamos lá. Não extingais o Espírito Santo. Em outras versões, não apagueis. Apaguei. Era uma velhinha, eu apago. Então eu posso apagar, eu posso extinguir? Posso. Mas eu quero dizer para você algo que me deixa muito feliz. É Isaías 42, 3. Ele diz assim: a esperança para aquele que está perdido, a esperança para aquele que não tem eira nem beira, a esperança, porque Isaías 42, 3 diz que por mais que o pavio esteja fumegando, ele pode se acender. Então, se você é um pavio fumegando, nessa manhã o Espírito Santo pode soprar em você. O Espírito Santo pode novamente produzir em você, como o cântico que nós tínhamos, que falava: o sopro de Deus veio e soprou e o fogo recomeçou. Eu quero dizer para você nesta manhã: não extingais o Espírito Santo. Ah, pastor, mas sabe o que me fez apagar, desistir? Foi o Paulinho. Eu chegava na igreja e me olhava.
Mas ele não é cego. Ah, o que me fez foi a irmã Dalva, ela falou de mim. Ah, não sei quem, não sei quem. Então eu tenho muitos motivos para dizer por que eu apaguei. Eu apaguei por isso. Mentira. Apagou por falta de combustível na chama. Falta de oração. Não adianta, eu fico me enchendo de porcaria e eu quero transbordar o quê? Eu me encho de porcaria, eu me encho de bobagem, eu me encho de coisas ruins, eu me encho de pecado. Então não tem como eu buscar outra coisa. E a proposta para a igreja nesse aniversário é uma busca, um retorno à santificação. Se eu quero novamente fazer com que venha soprar, eu preciso de santificação. Eu quero encerrar chamando o Jonatas aqui, e eu quero convidar você nesta manhã a permitir que o Senhor venha soprar as cinzas. O que é cinza, pastor Eliezer? Cinzas são palavras que você recebeu ao longo da sua caminhada, pastores inescrupulosos, pessoas que você ao chegar na igreja não te deram uma palavra de avivamento, de encorajamento, e você foi caindo, e a cinza foi chegando, e com muita cinza não tem como o fogo surgir. E o Espírito Santo, que outrora era uma luz, você chegava, você clareava, você chegava, você conseguia discernir o certo e o errado, o que deveria, o que não deveria. Agora você vai em qualquer conversa. Sabe o que é isso? Você não ouviu o que Paulo disse. Não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis a chama, não apagueis aquele fervor. Você sabe, quando você se converteu, você lia a genealogia de Jesus e você chorava, você dizia: que palavra maravilhosa, genealogia, cheio do Espírito Santo. Você ouvia uma palavra e Deus falava o seu coração. Agora você está um coração duro, de pedra, que o Espírito Santo vem com a britadeira, vem para quebrar, vem para falar. A palavra bate, mas não entra. Endurecemos o nosso coração, acusamos um, acusamos outro. Talvez você tenha razão, mas quando Jacó teve os poços entulhados, sabe quem teve que desentulhar o poço? Ele. Para o Senhor não adianta dizer assim: olha, pastor, missionária Zeli, deixa eu deixar o pastor Ramos quietinho agora. Missionária Zeli jogou entulho no meu coração. Ela falou que eu sou um crente de Araque. Eu ouvi cada palavra quando comecei o seminário. Primeiro, meu pastor não queria me consagrar, dizia que: olha, você faz outra coisa, mas pastor não. Depois ouvi outras pessoas dizendo, quando eu cheguei aqui em Laranjeiras, um pastor aqui da igreja que auxiliava o pastor Gessé, eu entrei como pastor auxiliar. Ele fez uma reunião e me levou e me botou do lado lá de uns medalhões aqui da Zona Sul, e ele falou assim: olha, você assume a igreja de Laranjeira, mas em 3 meses você passa para a gente, porque você não leva jeito. Pouco tempo, quer dizer, há 20 anos eu vivi isso. E você vai para casa, você vê os pastores mais velhos falar isso de você, aí você corre para o braço do Pai. Senhor, eu não sou nada, eu não sei falar, meu português é falho, eu tenho dificuldade, eu sou um homem pesado de boca, eu dependo de Ti. Aí vem o sopro do Espírito Santo, tirando toda essa cinza maldita que jogaram.
Quantas vezes você ouviu da sua mãe, você ouviu de pessoas que você seria uma mulher da vida, uma pessoa que iria se prostituir? Foram cinzas. Quantas vezes você ouviu, às vezes da boca dos seus genitores, coisas horríveis? Pessoas que você amava te feriram. Isso machucou, entrou cinza, mas o sopro de Deus está aqui nessa manhã. E a proposta nessa manhã é para que você tenha uma causa. Quando você tem uma causa, irmãos, vai ser como Neemias. Neemias tinha uma causa: estou fazendo uma grande obra. Vem cá, Neemias, vamos discutir. Estou fora, estou fazendo uma grande obra, eu tenho uma causa. Quando você tem uma causa, não tem palavra fake news, não tem palavras mentirosas, não tem nada. Você tem uma causa.